Opa, vamos lá, gurizada, vamos lá, gurizada. A estreia do Internacional na Sul-Americana. O Inter estreia na Sul-Americana com um empate fora de casa, na Argentina. Ei, presta atenção no baldaço aqui, tá curtindo o comentário aí? Então tá, então antes presta atenção no meu recado aqui. Tu tem 65 anos de idade ou mais e ainda não te aposentou, mas tem direito ao benefício assistencial. Tu tem uma doença que te impede de trabalhar, tu tentou o benefício assistencial e não conseguiu, conduziram errado para ti, uma limitação física e tal. Agora, conversa com a SOS Aposentadoria. Eles são os profissionais para conduzir isso para ti. Tá aqui na tela, o WhatsApp, chama eles agora. E vamos agilizar isso aí, tá bom? Curte aí. Opa! Grande resultado. Não, porque aí entram todas as circunstâncias do processo para a gente analisar a partir de agora. O Internacional não fez uma boa estreia. O Internacional, a mim, inclusive, preocupa para o desenvolver das coisas que nós temos na temporada. O Inter, deste momento, me preocupa. Porque o Internacional que eu vi em campo hoje foi o Internacional que foi desclassificado pelo Juventude no estádio Beira-Rio na semana passada. É rigorosamente o mesmo Internacional. Um Internacional modorrento, sonolento e que não encontra soluções, errando bastante. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. E eu quero inicialmente colocar assim. Hoje nós tivemos um time completamente diferente. Por isso até é difícil fazer a comparação com a eliminação contra o Juventude. Hoje o time era completamente diferente. Hoje o Kudê mudou o time, não taticamente, porque o Kudê não muda o time taticamente nunca. Mas pela escolha das peças, ele mudou o time em característica. Por exemplo, o Bruno Gomes e não o Bruno Henrique, para substituir o Arangues. Quando ele faz isso, colocando ainda o Thiago Maia atrás dele, ele está definindo que ele vai ter um time com um pouco mais de contenção. E assim foi, porque o Bruno Gomes tem mais poder de contenção de meio campo e menos de chegada do que do Bruno Henrique. Né? A outra modificação foi o Fernando sendo zagueiro, que é uma coisa que nós não imaginávamos. Quando chegou essa informação ontem, ficamos todos surpreendidos que o Fernando teria tirado o lugar do Mercado no time titular do Internacional. E o Fernando fez lá a sua partida. Pouco exigido, né? Tudo bem. A presença do Thiago Maia, que nos chamava a atenção, e acho que ele fez uma boa partida. E na frente o Borré, né? O Borré, que tanto nós brincamos, gritamos, quisemos, esperamos, aeroporto e tudo mais, enfim, né? Tá aí o Borré jogou. E jogou com o Alan Patrick na frente, junto. Que é uma coisa que ninguém mais aguenta ver. Nenhum torcedor do Inter aguenta mais o Alan Patrick adiantado, jogando como um segundo atacante, porque é um desperdício. Embora o senhor Alan Patrick também não esteja jogando bem como um todo, independente da função que está jogando, tá? O senhor Alan Patrick anda num soninho anda o seu Alan Patrick, que eu vou te contar uma coisa. Enfim, diante desta nova formatação, dessa nova ideia, com algumas mudanças em características do time do Internacional, nós fomos para o jogo. O que mais me chamou a atenção no começo da partida é o quanto o Belgrano, com todo respeito, os caras botaram 40 e poucas mil pessoas no estádio, os torcedores simpáticos que nos deram entrevista antes do jogo, o Jairo Vinck foi bem recebido lá, tudo lindo, maravilhoso, o cara merece o maior respeito do mundo. Mas o time deles é muito ruim, muito ruim. O time do Belgrano é muito ruim. Muito ruim, não tem nenhuma solução. Sabe? Eles conseguiram um movimento de ataque no começo do segundo tempo em 2 chegadas, e mais por culpa do Inter do que por qualidade deles. E olha, eles tentaram fazer um jogo de empurrar o Inter para o seu campo e marcar sob pressão, não conseguiram, eles foram empurrados pelo Internacional para o seu campo. Então, a primeira coisa que eu percebi do jogo foi isso, era um adversário muito ruim. E aí, o que eu pensei? Bom, o Inter vai se impor e vai ganhar o jogo, com alguma facilidade, inclusive. Mas, cara, o Inter não conseguiu fazer isso. O Inter teve mais de 70% de posse de bola, diante da ruindade do adversário. Sabe o que o Inter fez com essa posse de bola? Tu espreme essa posse de bola do Internacional toda, gigantesca, e sai 2 gotinhas embaixo, que não são de nenhuma forma produtivas para que o Internacional tivesse vencido a partida. Então, assim, tem muitas coisas do Internacional. Primeiro, os referenciais técnicos do Inter não estão jogando nada. O Maurício, que saiu com 60 e poucos minutos de jogo, o Maurício conseguiu errar tudo o jogo todo. Maurício errou tudo o jogo todo. O Alan Patrick escondido, né? Aquela coisa que eu brinco. Fiquem quietos, o Alan Patrick está dormindo, vocês vão acordar ele. De novo, o Alan Patrick não jogou nada. O Wanderson trabalhou bastante, errando tudo, mas trabalhou bastante.
foi muito acionado. O Wanderson errou todos os cruzamentos, errou todos os chutes a gol. O Wanderson errou tudo também no jogo, né? Aí o Inter tinha um meio-campo que, além do Alan Patrick e do Maurício, que não estavam jogando nada, não tinha ninguém mais que produzia, tinha quem marcasse, que era o caso do Bruno Gomes e do Bruno Gomes e do Thiago Maia. Então o Internacional não tinha criação. Acende a luz para nós ali do fundo, que tá me dando agonia isso aqui, Weber. Então, para mim, a dificuldade estava estabelecida, porque o Internacional não conseguia chegar com qualidade. Mesmo assim, muito também por erros do adversário, o Internacional conseguiu criar algumas chances de gol. E essas chances de gol estiveram, em quase todas as vezes, nos pés do Borré. O Borré teve 3 chances claras de gol durante o jogo e perdeu as 3. A estreia, eu não estou sendo definitivo, não estou falando nada sobre futuro, continuo achando o Borré um grande atacante e acho que vai fazer diferença no Internacional. Agora, o Borré fez uma partida horrorosa, comprometedora. Atacante que tem 3 chances de gol no jogo e perde as 3 e o time dele não ganha, a atuação foi comprometedora. Se a gente dá um pau no Valência, quando perde gol, vamos dar um pau no Borré também. Borré teve 3 chances de gol e perdeu as 3. O sistema defensivo do Internacional, para quem pergunta sobre o Fernando, por exemplo, cara, o sistema defensivo do Inter foi pouquíssimo exigido, porque o Belgrano é muito ruim. Muito ruim. Eu saio desse jogo não desesperado pelo empate. Óbvio que não. Empate fora de casa, em nível de tabela. O Inter vai passar com o pé nas costas essa fase da Sul-Americana. O Inter vai passar com o pé nas costas, porque esse Belgrano é muito ruim. O Delfim certamente é muito ruim também. E qual é o outro lá? Eu não lembro nem o nome do... Toma quem? Toma Yapo também deve ser muito ruim. Então o Inter vai passar com o pé nas costas. Só que eu não estou pensando agora. Eu estou pensando para depois. Eu estou pensando na qualidade desse time do Internacional para brigar por coisas maiores. O nosso encanto, aquele de começo de ano, o encanto acabou. Não tem mais encanto. O que nós temos agora é a observação e a cobrança que o Inter desempenhe um bom futebol. E não desempenhou. O Inter fez uma partida chata, modorrenta, sem sangue e sem criatividade. O Internacional fez uma partida muito abaixo do mínimo que a gente espera de um time que vai brigar por títulos. Muito abaixo do que a gente espera. E isso preocupa. Porque vai adiantar para não perder para o Belgrano, vai adiantar para ganhar do Delfim, vai adiantar para ganhar do... Toma quem, Weber? Yapo. Toma Yapo, vai adiantar. Mas não vai ser o suficiente lá adiante. O Inter precisa jogar muito mais do que está jogando. Eu não sei qual vai ser a definitiva equipe titular do Cudê a partir de agora, né? Quando voltar o Valência, o que ele vai fazer? Vai ser Valência e Borré? Ou ele vai botar Valência e Patrick e botar o Borré no banco? Tomara que não, tem que ser Valência e Borré, né? O Fernando vai continuar na zaga, o Thiago Maia vai continuar sendo o primeiro volante, o Arangues volta ou vai ser o Bruno Henrique? Ou então vai continuar o Bruno Gomes? Tudo isso está em observação. Tudo isso está em observação. O Cudê, a partir de agora, não tem mais desculpa. O Cudê, a partir de agora, não tem mais desculpa. O Cudê colocou em campo hoje um time burocrático. E isso também é de responsabilidade dele. Porque até agora eu falei dos erros técnicos do time em campo. Um time burocrático também é de responsabilidade do treinador. O treinador precisa encontrar formas táticas do seu time ser mais inventivo. Claro que ele depende também que os jogadores tecnicamente estejam bem. Agora, o que o Cudê faz de diferente? O que o Cudê faz de diferente? Você sabe qual esquema estava em campo hoje? 4-1-3-2. Você sabe qual esquema estava em campo hoje quando saiu, Maurício entrou eu não sei quem, entrou não sei quem, eu não sei quem? 4-1-3-2. Você sabe qual é o esquema do Internacional quando o Roger apresentou uma novidade tática na semifinal do Gauchão? 4-1-3-2. Sabe qual é o esquema do Internacional no jogo de volta, quando precisava vencer? 4-1-3-2. O repertório tático do Cudê cabe numa caixinha de fósforos. E eu vou precisar de um treinador que tenha um leque maior de possibilidades táticas para encontrar soluções. Porque o Cudê tem uma vasta possibilidade de jogadores qualificados e ele vai ter que começar a encontrar soluções diferentes e em ideias diferentes. O Cudê é monoideia, ele tem uma ideia de jogo só, ele vai ter que começar a ter mais ideias de jogo, porque ele tem muito jogador à disposição, né?
E os jogadores também precisam jogar um pouco mais do que estão jogando. E se envolver um pouco mais do que estão jogando. O time de hoje era o mesmo time. O Jairo fez uma entrevista ontem com o Magrão. E o Jairo falou sobre um time frouxo contra o Juventude. O Magrão não gostou. O Magrão disse, olha, Jairo, e tá tudo bem, o Magrão tem o direito. O Magrão disse pro Jairo assim, olha, Jairo, se eu dissesse da tua profissão que tu foi frouxo, tu não ia gostar, né? Tá bem, tá tudo certo. Mas eu tenho certeza que lá no fundo, quando o Jairo perguntava e usava o termo, tenho certeza que no fundo o Magrão olhou pro Jairo e pensou, boa, guri, é isso aí mesmo, nós somos frouxos, só que eu não posso dizer. Então assim, o Inter foi frouxo hoje de novo. Eu vou usar o mesmo termo do Jairo. Eu estou usando sonolento, modorrento, estou usando um monte de coisa, mas eu vou usar o mesmo termo do Jairo de novo. Frouxo. Um time frouxo. Um time que não estica a corda. Teve um lance no segundo tempo que o Bustos vai na linha de fundo e faz um cruzamento. Tem 4 jogadores do Inter na área, os 4 escondidos atrás do marcador. Isso é um time frouxo, time omisso. E não pode ser assim.